Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Bonatti, sou escritora, revisora de textos e esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre o meu mais recente trabalho, o romance O Bosque de Faias, que está agora em pré-venda pelo site da editora The Books. Depois eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link onde vocês podem encontrar o livro. O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho então sobre esse livro. Eu deixei semana passada no meu Facebook um campo onde os leitores, amigos e parceiros puderam deixar algumas perguntas. Então hoje o vídeo é para responder essas perguntas, vamos lá? Então antes de eu responder as perguntas, eu vou falar para vocês só um pouquinho sobre o que é o romance O Bosque de Faias. Bom, O Bosque de Faias ele conta a história de Joanna Howard. Ela é uma jovem de 23 anos que nasceu e cresceu no seio de uma família burguesa e que os pais buscam através do casamento das filhas, então um crescimento econômico e uma melhor posição na sociedade, vamos dizer assim, né? Então em uma época em que os pais que ditavam esses acordos nupciais, a Joanna ela vai precisar usar de toda a sua rebeldia para conseguir o que quer, né? E para evitar aquilo que ela não quer, que é um casamento forçado. Bom, eu vou começar a responder então as perguntas. Quero agradecer a cada um de vocês que deixou ali a sua dúvida. Eu vou começar pela pergunta da Fê Frederic Souza, minha amiga do Clube do Livro, amiga escritora. Ela perguntou como foi o processo de pesquisa para escrever um romance de época. Bom, Fê, foi eu acho que a parte mais difícil durante toda a construção do livro, desde o início até o final, porque a gente quer fazer um trabalho então bem feito, né? E precisa-se de muita pesquisa para escrever um romance de época, desde para falar sobre as danças, para falar sobre a própria localidade onde as pessoas então estão inseridas, né? A época histórica, tudo isso influencia muito no modo das pessoas de falar, de viver e de se comportar, né? Então eu pesquisei muito em livros, em sites, li muito artigo para poder contar essa história para vocês. Era 50% do tempo escrevendo, 50% do tempo pesquisando. Bom, e o Leandro Hauck perguntou: como surgiu o nome do livro Bosque de Faias? Como foi o processo de criação dos personagens? Tem algum personagem favorito seu? Leandro, obrigada por deixar a pergunta, também por sempre acompanhar meu trabalho. O Leandro leu o Bosque de Faias no Wattpad, então ele conhece um pouquinho mais sobre a história, fez essas perguntas tão ótimas, né? Bom, o nome Bosque de Faias ele surgiu quando eu comecei a criar e ambientar essa história na França. Eu pesquisei um pouco sobre como era então o lugar, né? Então eu vi que tanto na França, em toda a Europa, na verdade, essa árvore ela é bem comum. Assim que eu vi a imagem dessa árvore, eu me apaixonei, achei linda e falei, nossa, uma história então ambientada próximo, com esse cenário, vai ficar incrível. E o nome, o Bosque de Faias, é bem diferente, né? Tanto algumas pessoas confundem. Falavam, o Bosque de Fadas. Não, o Bosque de Faias. Mas o que é Faias? Aqui no Brasil, a gente não tem essa árvore, então é um nome diferente, né? Depois eu vou deixar pra vocês aqui uma imagem da árvore da faia, pra vocês verem como ela é linda. E como foi o processo de criação dos personagens? Bom, a primeira personagem que eu criei para essa história foi a Joanna Howard. Então já imaginei a Joanna Howard no meio das árvores do Bosque de Faias, lendo. A Joanna ela é uma grande leitora, apaixonada pelos livros. Então vocês vão perceber que os livros proibidos, aqueles livros proibidos para as mulheres, eram os livros mais comuns de se ver a Joanna lendo. Ela ia para o bosque tanto para fugir das pressões que ela sofria em casa, das repressões, também por ser mulher, por ser a filha mais velha, por ter então que trazer esse casamento lucrativo para os pais, né? Esses casamentos tão convenientes para sua família. Então ela vai para o Bosque de Faias como uma forma de refúgio, para ler e para se esconder da família dela. Se tem algum personagem favorito meu? Bom, é claro, né? A personagem favorita é a Joanna. É difícil falar dos personagens favoritos porque a gente os tem como filhos. Então, mas a Joanna é a minha personagem favorita. Ela, a Rebeca, que é a irmã dela, amiga inseparável, grande confidente. E vamos ver, do personagem secundário, claro, o Alexandre. Tem muitos personagens favoritos, né? Vou ficar falando, vou falar de praticamente todos. Eu acho que a única personagem que não é minha favorita, Leandro, é a Sophie. Mas a Sophie não é personagem favorita de ninguém, né? A Sophie é a antagonista da história. Então ela já foi criada pra gente odiá-la. A Sandra Milane Moreira perguntou se eu me inspirei em alguma história ou pessoas conhecidas. Sandra, um beijo, obrigada por perguntar, obrigada também por estar sempre acompanhando o meu trabalho.
Bom, dessa vez, no Bosque de Faias, ela não foi inspirada em nenhuma história conhecida em nenhum outro livro ou filme, né? Não foi inspirada diretamente. Ao contrário de Lágrimas de Outono, né, que foi inspirada em uma história verdadeira, o Bosque de Faias ele foi todo fruto da minha imaginação. Mas claro, quando a gente cria algo, a gente traz as memórias afetivas de outros livros, de filmes que nós já assistimos, mas não diretamente inspirado, né? Mas acredito que aquela bagagem, aquele conhecimento prévio de leitor e de telespectador, de repente, porque eu sempre fui muito mais uma pessoa que gostava de assistir filmes de épocas do que ler. Foi depois de começar a escrever O Bosque de Faias que eu comecei então a buscar outras referências e a conhecer mais sobre os clássicos da literatura inglesa de época, porque os clássicos da literatura brasileira eu sempre gostei e sempre acompanhei. Bom, a Meire Rincaveski, não por acaso minha tia linda, leitora beta, perguntou, aliás disse, que gostaria de você fazendo um ao vivo e nós fazendo as perguntas. O que mais me deixou curiosa foi o lugar e a vida dos seus personagens, que para mim são muito reais. Melhora a cada livro seu. Eu sinto saudade dos personagens. Obrigada, tia. Eu também tô com muita saudade dos personagens, mas logo aí, com o livro em mãos, vocês vão poder matar a saudade, vai poder reler então a história e matar a saudade de todos os personagens. Bom, perguntas ao vivo, fazer uma live no Facebook. Já pensei várias vezes, mas ainda não tive a coragem. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu gravei esse vídeo aqui que está sendo postado, até que ele pudesse ser apresentável a vocês. Mas prometo treinar, então fazer esse treinamento para que um dia possa ser possível eu fazer uma live com vocês no Facebook sem engasgar. Tá bom? E ela falou... a vida dos personagens para ela são muito reais. Nossa, e eu fico muito feliz de saber que os personagens então foram reais, né, para você. Por quê? Acho que todo escritor, quando cria o seu personagem, ele cria para que tenha o máximo possível de realidade, então, nas suas características, no seu modo de agir, né? Porque para nós, para mim a Joana existe, para mim o Felipe existe, o Alexandre, a Sofia, a Amália, a Rebeca, o Frederico Hauer, todos eles existiram de verdade e existem dentro do meu imaginário. Então, por isso, eu acho que tentei, né, e fico muito feliz se conseguir, fazer com que os personagens sejam os mais reais possíveis. Então, a Vânia perguntou, a Vânia do blog Vânia Livros, minha parceira, perguntou: com o sucesso do livro Bosque de Faias, você pensa em escrever outro romance de época? Beijo, Vânia, obrigada. Bom, eu penso sim, eu acho que escrevendo Bosque de Faias eu me encontrei realmente como escritora, eu vi que era aquilo que eu gosto de escrever, é isso que eu gosto de produzir para vocês, então eu penso sim em continuar escrevendo outros romances de época. Eu percebi que durante toda a minha preparação anterior até chegar aqui, ela já vinha caminhando para isso. O Lágrimas de Outono, quem já leu pode pegar lá no livro e ver que ele se inicia no ano de 1940. Então ele não é um romance muito antigo, mas ele é um romance também de época, porque ele já trouxe uma época histórica em que eu não vivi, em que eu já tive que pesquisar para trazer isso para vocês. Então eu percebi que toda a referência daquilo que eu buscava, do meu gosto como escritora, como leitora, sempre foi histórias de época. Então, eu vejo hoje como querer me amadurecer como leitora e como escritora para trazer outros romances de época para vocês, porque realmente é isso que eu gosto, é esse estilo literário que eu quero continuar a escrever. Bom, e a minha querida amiga Malu Simões, autora do livro Será que é Você?, autora de Para Sempre Lar, agora minha parceira de editora também, novamente, né, Malu? Perguntou se eu já estive em algum lugar que me inspirou para escrever essa história. Malu, infelizmente não, mas pretendo. É um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer, é a França, são esses lugares assim de épocas, castelos, lugares assim incríveis que eu sei que tem para conhecer, mas por enquanto eu ainda só os visitei mesmo em imaginação e muito no Google. Sabe, visitei muito esses lugares no Google, então já me sinto íntima, já posso visitar que conheço todos os lugares ali, mas ainda não estive em nenhum bosque de Faias em nenhum lugar da Europa que pudesse então me trazer essas referências, então vem tudo da minha imaginação. E a minha querida amiga, parceira, leitora beta, Juliana Esperandio ou Esperandio, Gil? Ai, socorro, depois me ajuda. Depois me conta, tá? Eu acho que é Esperandio.
Disse, sempre que lia Bosque de Faias, eu imaginava você na personagem Joana. Risos. O quanto de Amanda tem na Joana? Olha, ó, pergunta comprometedora. Bom, nem tanto, nem não tem muita coisa de Joana em mim não, sabe, amiga? Porque, olha só, a Joana é uma pessoa muito teimosa, eu não. Joana, ela é uma pessoa muito rebelde, sou calminha, então não tem muita coisa além do gosto pelos livros, né? Nós duas somos apaixonadas por livros, tanto a Joana quanto eu. E acho que por sermos as filhas mais velhas da família. Eu sou a filha mais velha da família Bonatti, Joana a filha mais velha da família Howard. Bom, e a Renata Souza, também minha querida amiga, leitora beta, parceira, perguntou: podemos esperar livros de todas as irmãs Howard? Diz que sim. Bom, vou contar pra vocês aqui em off, tá? Não vou dizer qual é o personagem que vai ter a continuação, mas tem um personagem de Bosque de Faias que vai ter um livro de continuação explorando mais a vida dele, sim. Se vocês comprarem o livro Bosque de Faias, edição física, né, que está em pré-venda na editora The Books, só para relembrar, verão que lá no final da leitura, lá no finalzinho do livro, já tem uma surpresinha que é o quê? O prólogo da próxima história, contando a história desse personagem, então, que ganhou uma história só pra ele, um personagem de O Bosque de Faias, que ganhou, então, uma continuação, um livro só pra ele, que provavelmente vocês verão aí em 2018 falar bastante sobre esse livro, tá? A Grace Fontes perguntou: Amanda, seu livro está na Amazon? Bom, ainda não está na Amazon, eu e a editora estamos esperando terminar o período de pré-venda para fazer então em seguida o lançamento na Amazon. Então ele vai entrar na Amazon sim, e assim que ele entrar eu vou fazer uma divulgação no meu Facebook, vou avisar todo mundo para vocês todos ficarem sabendo, então poder adquirir o livro em formato e-book também, tá bom? Renata Alcântara perguntou qual foi a fonte de inspiração para a escolha dos personagens e o nome dos mesmos. Bom, Renato, o nome dos personagens eu fiz uma pequena busca, uma pesquisa, né, sobre nomes mais comuns, nomes e sobrenomes comuns na época, na França, mas os personagens eles foram sendo criados de uma forma gradual durante a história e bem natural, porque a primeira personagem que eu já tinha na minha cabeça antes mesmo de começar a escrever o livro era a personagem Joana. Então eu já conseguia imaginar ela com seu cabelo ruivo, seu vestido de época, recostada no tronco de faia, que é assim que a história se inicia. Então depois eu fui criando os personagens secundários que conviviam então com a Joana, a família dela, o pai, a mãe, as irmãs, uma família vizinha e amiga deles, e a família Motier, que é uma família importante na história, que surge então no momento assim bem tenso da história, essa família. É um herdeiro, na verdade, da família Motier, que aparece, que é o Philippe, e que traz, então, uma confusão ali, porque, na verdade, a confusão já está instaurada, né? Então, contando um pouco para vocês que nessa história nós temos o personagem Alexandre, que ele vem para essa história trazendo, então, uma mentira no começo da trama, e que essa mentira é desmascarada quando chega na vila, então, o verdadeiro herdeiro da mansão Motier, que o Alexandre havia sido confundido com ele, mas ao invés de desfazer então esse mal entendido, eles mantêm isso, né, porque é conveniente para ele isso. Então esses personagens todos foram acontecendo, na verdade, para gerar o conflito da trama, né? A Helena Dias perguntou qual foi sua maior dificuldade ao escrever um romance de época. Então, a minha maior dificuldade foi encontrar material de pesquisa. Pesquisei muito na internet, encontrei alguns artigos, alguns livros, mas não era muito, era um pouco limitado, vamos dizer assim, aquilo que eu buscava, que eu queria pesquisar, né? Então, para a gente encontrar ali, escrever um parágrafo, 2 parágrafos, precisava ler muita coisa, isso atrasava um pouco também o processo de escrita, quebrava um pouco aquela a inspiração, né, o fluxo da inspiração, então ter que parar várias vezes para fazer pesquisa, até mesmo para a gente citar, para citar ali, então, quanto tempo demoraria a cavalo para ir de uma cidade tal à cidade tal da França, quantos dias, qual a velocidade que esse cavalo ia percorrer, então tudo era muita pesquisa, as vestes, então para citar a tonalidade da cor de um vestido da personagem, precisava pesquisar, porque algumas épocas não existiam algumas tinturas, né, de roupa.
modos, os costumes, os tipos de dança que se dançava em dança, cartão de baile. Então é muito detalhe para se escrever um romance de época. Então essa é uma dificuldade, porque a gente, enquanto escritor, tem um pouco de receio de passar uma informação errada. Então esse livro ele foi escrito durante um período de quase um ano e que 50% do tempo foi de muita pesquisa. Então essa acho que foi a dificuldade que eu posso citar para você. Bom, o Pablo Madeira perguntou como está sendo o processo de criação da capa, diagramação e expectativas para o livro físico. Bom, a capa foi aquilo que mais gerou dúvida para mim no começo, porque quem acompanhou o livro no Wattpad sabe que utilizava-se uma foto de uma moça de costas, então era uma imagem fotográfica, no caso, não era uma ilustração como agora ao final acabou ficando a capa do Bosque de Faias. Então, ao pesquisar um pouco sobre livros de romances de época, a gente observa que muitos livros trazem na capa ilustrações. Então a gente tentou resgatar, eu e a capista a Cris Magalhães, que fez a capa, resgatar um pouco do que era realmente os livros de romances de época, em que a pessoa pudesse ver, o leitor pudesse ver a capa e já identificar que era um romance de época e não se confundir, por exemplo, com um livro de literatura fantástica. Antes, no Wattpad, muitas pessoas confundiam o Bosque de Faias com um livro de literatura fantástica por causa da capa. E a diagramação do Pablo Madeira tá ficando linda, eu vou mostrar para vocês depois um pouco, uma prévia de como tá ficando a diagramação, mas é um trabalho muito cuidadoso, de muito carinho e com bastante atenção que o Pablo tá tendo comigo, tanto o Pablo quanto a editora The Books, com a capista maravilhosa Cris Magalhães. Bom, então foi isso aí, eu respondi todas as perguntas. Obrigada a todos vocês que deixaram então as suas dúvidas. Se houver algo que vocês queiram saber que não foi respondido nesse vídeo, pode deixar nos comentários aqui no Facebook que eu vou responder depois, tá bom? Obrigada, até a próxima!